acordo com o que aconteceu com os antepassados. Então, a diáspora, as pessoas que vivem na diáspora, elas também são vítimas desse genocídio, ou de qualquer genocídio. Então, a gente não tem como falar de um genocídio sem falar de quem sobreviveu. Então, quando a gente fala aqui nos julgamentos, por exemplo, a gente teve 1,5 milhão de vítimas, foram 1,5 milhão de mortos. Temos aí mais uma diáspora que hoje tem cerca de 6 ou 7 milhões de pessoas, então 6, 7 milhões de pessoas também são vítimas, são vítimas desse genocídio, dessa destruição do Império Romano. Aula 4, essa que eu falei, diáspora e imigração para o Brasil. Aula 5, eu coloquei aí na emenda, está todo mundo comigo aqui, em cima desse cabeçalho? A aula 5 aí é uma aula que eu chamo de Jansen de Armênio na música e no cinema, porque é um dia que eu trabalho em filme, que é o Screamers. Alguém já viu? 1, 2, 3, 4. Tá. O Screamers é um documentário sobre o Saddam, uma banda de heavy metal dos Estados Unidos, e a luta dessa banda pelo reconhecimento de Jansen de Armênio. Então, é interessante mostrar a causa que essa banda tem e como que eles lutam através da indústria cultural para reconhecer uma pauta de direitos humanos. Então, eu gosto de trazer esse filme para a gente discutir e para a gente debater. Se tivesse mais gente assistindo o filme, eu procuraria um outro. Mas só 4 pessoas, vou mantê-lo. Com isso, eu faço até um jabá aqui rápido de uma outra parada, que é a gente está fazendo uma amostra de cinema que chama Conflitos Armados, Massacres e Genocídio na Área Contemporânea, ali no Sinusco, não sei se vocês conhecem. Está rolando desde segunda-feira, vai ficar até 17 de maio. A mostra em cartaz, e os Screamers a gente exibiu lá na terça-feira e eu fiz o debate depois. Esse filme que eu quero mostrar aqui de novo. Vai ter uma outra exibição dele também, só que sem debate. Enfim, eu tenho poucos aqui, mas se alguém quiser depois pode pegar a programação da mostra com todas as catástrofes que tragédias do século XX que a gente conseguiu compilar numa sessão de cinema. Ontem, por exemplo, foi a abertura de discussão sobre nazismo. Depois a gente teve um debate bem acalorado, inclusive com a presença ilustre de alguns estudantes. Faz parte. A sexta aula, que é a última, é uma aula meio de encerramento, na verdade é uma aula de encerramento de fato, e quem dá essa aula não sou eu, é a professora Lucine, que é a chefe do departamento de Armênia, do Armênia da USP. Ela, como armênia, ela tem 15 anos casada no Brasil, ela traz um pouco da experiência dela, como que o genocídio é tratado e é visto na Armênia hoje. Algo um pouco mais definido, um pouco mais das razões dela, das percepções que ela tem, e menos acadêmico, assim, menos escolástico, que é o que eu vou fazer aqui. Para cada aula, eu proponho 1 ou 2 textos para leitura, ninguém é obrigado a ler os textos, tá? Porque é um curso de extensão, vocês têm mais o que fazer da vida do que estudar para a minha disciplina, que não tem prova, não tem nada, não vai reprovar aula para ninguém. A disciplina tem que estar na minha mão, mas tem textos, são bases, são discussões, e eles estão na Xerox, aqui embaixo. Não sei se todo mundo aqui é da USP, não, essa galera aqui não é. Descendo a escadinha aqui, andando à direita, tem uma Xerox. Chega lá, tem um computadorzinho, só fazer um cadastro com RG, com uma senha, tentar lá. E aí vai ter minha pasta, que eu coloquei o meu nome leitor, vai ter uma pasta com os textos que eu selecionei aqui e com outros textos. Aí vocês podem imprimir, enfim, xerocar os textos que vocês quiserem. E sempre que quiserem ler os textos para a gente discutir na aula, melhor. E daí a gente faz um diálogo, eu falo menos, discuto mais, a gente debate mais também. Para a aula de hoje, lógico que é a primeira aula, né? Não tinha como vocês lerem o texto para hoje, mas para a aula que vem seria legal se vocês pudessem ter a oportunidade, quem tiver a chance, quem tiver disposição, para ler um texto para a gente discutir. Aqui nas outras 3 páginas, nas outras 2 páginas narrativas, tem uma bibliografia que é uma bibliografia toda básica, mas é uma bibliografia razoável para quem quer estudar mais o genocídio armênio do ponto de vista acadêmico. Quem tem alguma pretensão acadêmica com o genocídio, com o direitos humanos, tem a bibliografia. Os livros grifados aí são os livros que eu considero mais importantes. A grande maioria dos livros estão em inglês ou em francês, porque o português não é uma língua muito, como eu posso dizer, com muita oferta de títulos sobre genocídio, infelizmente. Então, faz manuais sobre genocídio que estão em inglês ou em francês. Mas tem alguns livros bons em português. Se vocês pedirem minha opinião, então eu quero comprar um livro para ser um manual em português, qual que você recomenda? Eu recomendaria Our Views da Samantha, no finalzinho da página 3.
páginas, mais ou menos, dá para mais dele, que mostra como que os Estados Unidos, em todos os genocídios do século XX, eles tiveram consciência que estava ocorrendo genocídio e nada fizeram para impedir que o genocídio acontecesse. Então mostra a inação dos Estados Unidos da América para prevenir e para impedir que o genocídio continuasse acontecendo. Ele mostra desde o Armênio até Ruanda e Bósnia. Então eu acho um bom livro para quem quiser ter como na estante, no consulta, para pensar algumas outras questões. Tem um outro livro também que eu acho legal, que está na primeira página, Bernardo Brunetot, que é O Século dos Genocídios. Também fala de vários genocídios ao longo do século XX. Ele é um livro mais difícil para aquele português. É um livro de Portugal, não é um brasileiro. Mas consegue achar aí na Livraria Culturas esperando umas 6 semanas e pagando um frete monstruoso, vocês conseguem comprar esse livro. Do Brunetot eu tenho um capítulo dele na Xerox. Aliás, quase todos esses livros eu tenho em casa. Então se alguém quiser um tipo bem específico, conversa comigo, depois a gente faz um esquema de Xerox ali, escanear, sei lá, se a gente dá um título aqui, a gente faz um comércio depois. Comércio de uma maneira. Basicamente é isso, a apresentação do curso é essa. Alguém tem alguma dúvida, pergunta, questão? Eu vou só fazer uma chamadinha rápida então, e daí é bom que eu conheço vocês. Eu sou péssimo para gravar, não. Eu vou tentar. Vamos começar aqui, antes de entrar no slide, a gente faz um exercício. Genocídio. O que é genocídio? O que significa essa palavra? O que vem na cabeça de vocês, sem falar armênio, sem falar judeu, quando eu falo genocídio? Fala, ó, todo mundo. Extermínio de uma raça. Mais ou menos ideia. Vamos, mais ou menos. Extermínio sistematizado. Extermínio sistematizado. Então não é só exterminar, é exterminar de forma programada. Nem falar. Extermínio da raça. Tá. Qualquer de diferença. Tá, vamos fazer um brainstorm, para a gente tratar disso. Então, extermínio de uma raça, extermínio de diferentes, extermínio de forma sistematizada. Beleza. Então, um exemplo de genocídio sem ser o armênio, sem ser o holocausto. Ruanda, índios, qualquer grupo nativo. Tá. Outro. Darfur, Sudão. Srebrenica na Bósnia. Mais? Palestina. Qual? Palestina. Palestina, né? Aí que a gente começa, né? A gente vai começar a conversar. Mais algum? Não? Se a gente pensar aqui, vai. Os incas aqui na... Os incas, a gente entra na categoria dos indígenas. Se a gente pensar que genocídio, se a gente aceitar a explicação que genocídio é o extermínio de um povo, ou o extermínio de uma parte desse povo, ou a intenção de matar essa parte desse povo, ou essa fração de uma comunidade de pessoas específicas, a gente entra numa categoria explicativa que genocídio acaba sendo qualquer coisa. Ele acaba sendo muita coisa. Né? Então a gente entra com aí todos os grupos indígenas, desde o descobrimento da América até hoje. Né? A gente entra aí com, enfim, uma ação específica da Polícia Militar do Rio de Janeiro, quando entra numa favela para exterminar um grupo de bandidos específicos. Eles são um grupo de pessoas, não são? Concordam comigo? Então isso também seria um genocídio, não seria um genocídio? Entender o problema conceitual da palavra genocídio? Se a gente entender que a palavra gênero, ela significa tribo em grego, e sídio em latim é o extermínio, é a morte, né? Daí a mesma raiz de homicídio, de suicídio, por aí vai, a gente tem um termo que cabe muita coisa dentro dele. A gente vai aí, ó, se a gente pensar que genocídio é o extermínio de um povo ou de uma parte desse povo, a gente vai falar que Troia foi genocídio. A guerra de Troia foi um genocídio, porque os arqueus chegaram lá com aquele cavalinho e mataram a cidade de Troia, incendiaram a cidade de Troia enquanto as pessoas estavam dormindo. Então a gente acaba englobando uma série de
conceitos de genocídio se a gente abrir demais o conceito. Da mesma maneira que a gente vai falar que lá na briga de Abel e Caim, quando um matou o outro em 33, antes da Segunda Guerra Mundial começar, em 39 começa a Segunda Guerra, vem aí, junto com ela, todo o antissemitismo europeu sistematizado no nazismo, na extermínio de Hitler aos judeus da Alemanha e da Europa inteira. E Raphael Lemkin, judeu, ele mesmo foge para a Suécia, depois ele vai para os Estados Unidos e em 43 ele cria o termo, em 44 é publicado o livro com esse termo, ele cria a palavra genocídio. Então, aqui é interessante, essa palavra ela não tem 100 anos de idade. O termo genocídio não tem 100 anos de idade, é um termo novo, é uma palavra inventada, foi algo criado, pensado e criado. Isso é um tanto raro, né, nas palavras que a gente fala no nosso dia a dia, mas o genocídio é uma palavra que foi criada, foi pensada e foi criada unindo um radical grego com um radical latino, né, unindo duas culturas que são os pilares da cultura ocidental, ou seja, foi algo realmente pensado. E ele definia genocídio como a destruição de uma nação ou grupo étnico. Quando ele criou a palavra genocídio, em um livro que é célebre, que também está na bibliografia, procurem aí Lemkin, Rafael, ele criou esse termo já com a experiência dos judeus em curso, ele mesmo era um refugiado. Então, nesse livro, ele não fala muito sobre os armênios, ele não fala sobre o caso armênio. Mas o estudo anterior a isso tinha sido com base nos armênios. Aqui, em 44, ele já publicou um livro com base no que acontecia com os judeus na Alemanha. A questão é, em 1948, ou seja, depois que a guerra acaba, a ONU, recém-criada, em 9 de dezembro de 48, faz uma convenção para a prevenção e punição do crime de genocídio. Um dia antes da Convenção de Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 48. Essa convenção, ela pega a palavra que Lemkin criou, e que Lemkin foi ativo para que ela fosse usada pela ONU, assim como ele tinha sido ativo para que as palavras anteriores que ele tinha criado fossem usadas pela Sociedade das Nações, a ONU pega o termo genocídio e transforma em um crime, transforma em um conceito jurídico, transforma em algo previsto no direito internacional, que é, e nisso, contudo, no direito, no que dos advogados, que não é uma crítica, é uma constatação, é tudo bem amarradinho, né? Palavra por palavra, termo por termo, e não tem nada que não esteja escrito ali. Se tiver, é brecha, não sei o quê. Mas, enfim, o artigo principal dessa convenção afirma que entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, isso é importante, para ser genocídio perante a Convenção da ONU tem que haver a intenção de matar, a intenção de destruir aquele grupo, a intenção de destruir no todo ou em parte, né? Não é porque todos os armênios do mundo não foram destruídos, ou todos os judeus do mundo não foram destruídos, que não houve um genocídio, não houve a intenção de destruir um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Percebam que não tem intenção política aqui, na Convenção da ONU. Então, segundo a ONU, não seria genocídio o que aconteceu, por exemplo, nas ditaduras latino-americanas. Não seria genocídio o que aconteceu em Camboja. Não seria genocídio, e aí a gente vai embora. Não seria genocídio o que aconteceu na União Soviética, por Stalin. E muito por pressão dele, Stalin, isso não foi inserido, não foi inserido o termo político aqui. Porque estariam criando um conceito que poderia ser usado contra eles mesmos. Dentro desses termos, quais seriam as formas de destruir esse povo? Assassinando os membros do grupo, né, que é o mais usual da gente pensar, dano grave à integridade física ou mental de membros de um grupo, submissão intencional do grupo às condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial. Isso aconteceu muito com os armênios. Os armênios, eles foram pouco mortos, de fato, assassinados. Eles foram deixados para morrer. Eles foram deportados para os desertos, e nos desertos eles foram andando por dias e dias, semanas e semanas, e foram morrendo no caminho. Então, colocaram os armênios numa situação que eles morreriam, né? Assim como a grande fome na Ucrânia também. Não foi uma situação de morte, de fato, uma arma sendo atirada contra uma outra pessoa, mas foi uma morte conduzida, né? Deixada morrer. Medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, também é genocídio, também é categorizado. A esterilização em massa de um grupo, como aconteceu com os deficientes físicos na Alemanha nazista, por exemplo, também considerado genocídio.
e transferência forçada de menores de um grupo para o outro. Por exemplo, aconteceu na Argentina durante a ditadura. Os filhos e filhas de militantes de esquerda que eram presos pelo regime militar na Argentina eram recém-nascidos, eram pegos dessas mães que estavam presas e eram levados para famílias militares. E lá cresciam como filhos legítimos de uma família que não era originalmente a família deles. E até hoje tem muitas, milhares e milhares de pessoas que estão descobrindo a cada dia na Argentina que são filhas e filhas de militantes que morreram. Isso é só abrir o jornal da Argentina e todo mês, basicamente, tem alguma descoberta nesse sentido. Então, esse é o conceito legal do genocídio. Percebe? A dimensão jurídica. Isso aqui é genocídio através da lei. Só que isso cria um problema para a gente falando em contra do genocídio armênio. Porque a lei é de 48, o genocídio armênio é de 115. Ou seja, vou ficar batendo nesse quadro aqui, fazendo barulho. Beleza, não vai acontecer nada comigo, eu vou irritar vocês. Se amanhã o reitor da USP fala que bater no quadro é crime, ele não vai poder me punir hoje porque eu bati hoje, porque hoje não é crime. Concordam comigo ou não, os advogados? Estamos no mesmo caminho, então. Então, por que a gente chamaria o genocídio armênio de genocídio? Se ele é antes do conceito. Oi? Porque é um crime imprescritível, tudo bem. Pode ser, Mas do ponto de vista historiográfico, é um pouco anacrônico. É fora do tempo chamar uma coisa da outra, sendo que não foi sem ter a previsão. Você está falando que, enfim, é como falar que feudalismo existia feudalismo no Brasil no século XVI, sendo que feudalismo é uma estrutura particular da França medieval. São termos usados em contextos diferentes. Mas o que alguns juristas argumentam nesse sentido? Eu não sou jurista, nem pretendo ser, mas vou tentar mais claramente discutir esse conceito. Eles entendem que, como Lenin, o criador do termo, o criador do conceito, o fez muito com base no estudo do caso armênio, e muitos entendem que o caso armênio foi paradigmático, ele foi um modelo a ser seguido pelos outros genocídios do século XX, o caso armênio foi o primeiro genocídio do século XX. Daí, se a gente consegue fazer isso ser julgado nos termos de genocídio, pela convenção, é outra história, é outro debate, mas nomeia-se de genocídio armênio justamente por causa disso, porque ele foi o genocídio paradigmático, inclusive para nomear genocídio de genocídio. Percebe? Então, essa é a explicação. Porque, percebam, se não puder chamar o genocídio armênio de genocídio, então chama de holocausto. Porque o holocausto acabou em 45, o termo é de 48. Concorda comigo? Então, a gente tem esse problema conceitual. Esse é o uso estrito sensu do conceito de genocídio. É o uso dos juristas. Nós, como, estou falando de mim e de alguns outros colegas que estão aqui, como historiadores, ciências sociais, enfim, por aí a gente vai, a gente pode chamar de genocídio o que aconteceu com os índios, por exemplo, que aconteceu no século XIX com alguns povos da África, ou no século XX com a Palestina, se a gente quiser discutir a questão da Palestina, com os curdos, enfim, a gente pode chamar de genocídio uma série de outros massacres, atrocidades, crimes, porque a gente entende que foram casos de ataques contra um grupo visando destruir aquele grupo. Porque a gente aqui não tem, os historiadores, cientistas sociais, não tem um vínculo com o direito, com o termo legal genocídio. Percebe? Então a gente pode usar o termo genocídio de uma forma mais ampla, no sentido lato. Mas se a gente quiser usar na forma jurídica, na forma estrito, essa é a definição. Então vocês percebem que eu falava do negócio do furacão, do problema do conceito? O conceito ele é usado uma vez e aquilo ali fica... Porque cria uma briga dentro dos estudiosos de genocídio para falar isso foi genocídio, isso não foi. Isso aí é menos importante do que esse. Entende? Um genocídio dos judeus morreram 6 milhões de pessoas, o genocídio dos curdos morreram 2.000. Então a gente começa a gerar um genocídio que é maior do que o outro, uma crise que é maior do que a outra. Cria uma disputa mesmo pelo uso do termo genocídio. Muitos estudiosos judeus são muito categóricos em afirmar que genocídio é só o Holocausto. E não aceitam os outros genocídios como genocídios. Inclusive, Israel não reconhece o genocídio armênio enquanto tal. Então, é uma disputa realmente política, uma disputa que para nós que estamos analisando e estudando, diz alguma coisa, mas não impede que a gente use o termo genocídio armênio para o genocídio. Mandei para o Rafael essa semana um camarada chamando o que aconteceu
na Espanha, na Guerra Civil Espanhola, de genocídio, né? A prática franquista de exterminar os seus adversários políticos, inclusive a política centralizadora de Franco de suprimir as minorias, né? Como os catalães, os bascos, enfim, Rafael sabe disso muito melhor do que eu, vou colocar na lista, não tenho especialista na sala. Mas podemos discutir se é um genocídio ou não. Entendem a questão do conceito, o problema dos conceitos? Mas esse aqui é o termo da ONU, é o termo sistematizado pela Convenção do Genocídio. Então, se vocês concordarem comigo e me permitirem chamar o genocídio armênio de genocídio, vamos pensar agora o que é o genocídio armênio, o que a gente chama de genocídio armênio. Foi algo que durou aproximadamente entre 1915 e 1923. Datas que são sempre complexas e sempre cabe discussão. Começou um pouco antes, um pouco depois. Alguns estudiosos falam que o genocídio armênio ainda não acabou. Como assim não acabou? Não acabou pelo seguinte fato: o genocídio armênio é negado. Até hoje há uma negação da República da Turquia sobre o que aconteceu com os armênios. Eles não aceitam que provocaram um genocídio contra os armênios. E uma grande parte da historiografia, que eu sou muito simpático a ela também, acredita que a negação do genocídio é parte do genocídio. O genocídio teria 8 estágios. Vamos resumir aqui em 3, que eu vou falar numa outra aula. Os 3 estágios: a preparação, a execução e a negação. Então, negar o genocídio é continuar a perpetrar o crime de genocídio. Por quê? Porque você faz o crime, planeja o crime, comete o crime e depois fala que não fez. Entende? Isso é um padrão para qualquer tipo de crime contra a humanidade e direitos humanos. Planeja, executa e nega. Carandiru, o julgamento de Carandiru é emblemático nesse sentido, né? Está todo mundo lá falando que é inocente no julgamento que estava acontecendo. E por aí a gente vai. Isso é padrão, essas 3 etapas. Planejamento, execução e negação é um padrão do genocídio. Então muitas pessoas falam que o genocídio armênio ainda acontece porque ele ainda é negado. Eu respeito esse ponto de vista, é um ponto de vista válido, mas aqui ele limita 1923 porque é o ano que a República da Turquia assina com os países ocidentais um tratado que não mais dá direito aos armênios às terras históricas deles. Mais ou menos 1/3 da Turquia atual é por direito armênio. E em 23 é assinado um tratado, que a aula que vem a gente fala dele melhor, que não deixa os armênios usufruírem daquelas terras. Até hoje as terras pertencem à República da Turquia. Então, a gente considera 23 um marco desse genocídio por causa da questão territorial. Você não tratava entre a Armênia e a Turquia? Não, tratado entre a Turquia e os países ocidentais, tratado de Lausanne. A Armênia, nesse período, ela fazia parte da União Soviética, então ela não afetava muito sobre a sua própria política. Lausanne, cidade da Suíça. A Primeira Guerra é um pouco chata de entender, porque tem muitos tratados assinados meio de forma bilateral. Um país assina com o outro. Tem vários tratados que vão se sobrepondo. 23. Tratado de Lausanne. Mais ou menos entre 1 milhão e 1,5 milhão de pessoas foram mortas no Sudão, o que dá aí entre 50% e 75% da população armênia otomana, dizimados, mortos. Os números também são sempre polêmicos, tá? Isso aí é... Enfim, a gente tem diferença de números até hoje nas coisas que acontecem embaixo do nosso nariz, com toda a tecnologia, imagina no século XV no Império Otomano. A capacidade que tinha de contar, de censo, enfim, é bem limitada. Entende-se que a maior parte dos mortos no genocídio armênio aconteceu entre 15 e 17, foi onde deu a maior parte dos assassinatos, né, das condições de morte dos armênios. Cerca de 1 milhão de pessoas foram mortas nesse sentido, e de 17 até 23 aconteceram mortes de armênios de forma mais trocada, em conflitos contra os turcos já em exércitos organizados. Então há um debate aí, a aula que vem também a gente fala um pouco melhor sobre isso. Mas entre 1 milhão e 1,5 milhão de mortos é um número aceitável. São dados. O mais comum é falar 1,5 milhão, mas quem fala 1 milhão, alguns autores bons falam 1 milhão, autores confiáveis, eu também acho legítimo. Porque isso é importante. O que define um genocídio não é o número de mortos. Vamos voltar. Não tem nada aqui dizendo quanto o mínimo de mortos tem que ter num povo para ser genocídio. Não tem uma cota, 5, 10% é genocídio. Não tem. Está aqui, ó. Intenção de destruir, no todo ou em parte. Parte, 2 pessoas é uma parte, 1 pessoa já é uma parte. Então, é algo que a gente tem que interpretar e pensar em cima disso. Então,
um argumento negacionista, muito usado, né, de quem nega o genocídio, vai utilizar os números, qualquer genocídio. Ah, não foram 6 milhões de judeus, era impossível matar 6 milhões de judeus, foram 1 milhão. Ah, não foi 1,5 milhão de armênios, foram 500 mil, não interessa. Na Bósnia foram 6 mil pessoas. Os curdos também não foram muito mais do que isso. E foi genocídio da mesma forma. Essa é a questão, é a intenção de matar todo o empate. Aquele grupo, por ele ser aquele grupo. Só isso. Não tem que ter um mínimo de mortos para ser genocídio, nem o máximo. É a intenção. Entendido? Alguém tem algum ponto, alguma questão? Vamos ver uma área. Quando você fala do Tratado de Lausanne, eu vou ter um pouco. Como a Armênia não pôde interferir muito nisso, digamos assim, por isso que ainda seria feito dela os tributos, porque assim, não é mais signatário. O Tratado só vale para os signatários, se não tem mais importância. E acho que seria isso que justificaria o jeito de querer. Também. Na verdade, o argumento mais forte que o Tratado de Lausanne não vale é que é um tratado internacional que tem que ser assinado por 2 países soberanos. E na época, quem assinou o tratado pela Turquia era um governo ainda não reconhecido pela Turquia. Era o governo do Mustafa Kemal Atatürk, não era o governo turco de fato. O Vaticano reconhece o genocídio armênio? Conhece. O Vaticano reconhece, é um dos 22 países que reconhece o genocídio. 22? São 22 no total. É bom lembrar que enquanto também aconteceu o genocídio armênio, ainda tinha o genocídio assírio, 750 mil mortos pelos otomanos, e o genocídio dos gregos pônticos, 350 mil. Exatamente. Que no caso dos pônticos foi mais expulsão do que genocídio. No caso dos assírios foi realmente assassinatos em massa. Mesmo esquema dos armênios. Alguns falam que os armênios foi maior numericamente. Sim. Que era maior também o número de armênios dentro do Império Otomano do que de assírios. Mas alguns falam que de cristão pelo Império Otomano, para pegar todas essas minorias, os caldeus, os nestorianos, outras minorias otomanas cristãs. Mas o curioso, os assírios, eles, talvez percentualmente, eles são mais os armênios também. Mas os gregos é algo interessante, porque os gregos tinham a Grécia, o país Grécia, para defendê-los e para pegá-los e trazer para dentro do território grego. Os armênios não tinham. Então, em certa medida, o genocídio grego ele foi interrompido pela influência grega dentro do Império Otomano. Os armênios não tiveram essa chance. Eles tiveram essa influência de um outro estado dentro do Império Otomano para que pudesse parar o genocídio. Mas é pertinente a sua colocação. Então, vamos falar um pouco melhor dos tratados ao longo tempo, e a gente segue um pouco mais. Aqui a gente tem uma foto de um senhor armênio, na verdade esse foi o senhor armênio, com um local, na região de Elzó, cavando uma cova comum, uma vala comum, e retirando ali uma pilha de esqueletos de armênios. Até hoje é possível achar ossos de armênios no norte da Síria. Não mais dessa forma, né? Passa quase 100 anos, mas pequenos fragmentos de ossos até hoje conseguem achar. Pessoas que vão para lá, iam, né? Que agora sim não é mais um dos melhores lugares para ir nesse momento. Mas colegas meus que foram para lá 4, 5 anos atrás fotografaram e filmaram pedacinhos de ossos sendo retirados das areias do deserto de Elezor na Síria. Porque os armênios eles não foram muitas vezes enterrados, eles foram deixados morrer no deserto e a areia veio cobrindo, né? Então aquilo foi sedimentando, então até hoje a gente consegue mexer naquilo e achar os restos mortais de armênios que estão ali. Tem um relato desse, em um livro que chama A Bibliografia da Pontifícia, do Robert, jornalista inglês, Robert Fisk, A Grande Guerra pela Civilização. Eu achei que estava na chefe de texto, mas não estava, eu trago para vocês. Nesse texto, o Robert Fisk ele estava na Síria e ele fez justamente esse caminhozinho e um nativo da região lá mostrou para ele os ossos armênios que estavam sendo achados no norte do país. Se vocês quiserem, se alguém tiver esse livro, se você tiver curiosidade, uma Grande Guerra de Civilização, um livro de umas 1.500 páginas, bem grosso, tem um capítulo bem grande sobre os armênios. Então, isso aqui, em traços gerais, são os armênios. Quem são os armênios? O que foi o genocídio armênio? Esses são os traços gerais. A aula que vem a gente vai falar só disso, especificamente do genocídio, como ele aconteceu. Então, vamos lá. Vou fazer um retrocesso aqui na história de 5 mil anos, para a gente entender quem são os armênios. Porque é muito legal eu vir aqui falar para vocês genocídio armênio, Império Otomano, turco, não sei o que lá, e a gente não falar quem é armênio, quem é turco, em que momento esses dois grupos étnicos diferentes se polarizaram. Né? Um
um estava num canto, outro estava no outro canto, e começaram a pensar mutuamente que um era a antítese do outro. Então vamos tentar aqui pensar quem são os armênios. É um povo radicado, radicado na Anatólia, no Cáucaso, nessa região aqui, há mais ou menos 3.000 anos, entre os mares Mediterrâneo, Cáspio e Negro. Então é nessa região do mundo aqui, conhecida como a esquina do mundo, né? Que junta aí a Ásia, que está aqui, o Oriente Médio, a Europa, que está aqui, a região da Rússia. Então é um lugar ali de grande confluência de povos, de civilizações, e não por acaso um lugar de muito conflito bélico, né? De muita guerra ao longo aí de toda a história das civilizações. Só voltando, hoje a Armênia é essa região aqui, tá? Essa regiãozinha que eu estou botando no exemplo aqui. É a região sul do Cáucaso. Mas populações armênias já viveram todas essas manchas aqui que tem, são populações armênias numerosas que já tiveram, que já moraram lá e hoje não mais, ou um número muito mais reduzido. O primeiro reino dos armênios, o primeiro povo que se chama, que se tem como raiz do povo armênio, é o povo de Urartu, que é um dos povos mesopotâmicos, o pessoal que não é da história, que lembra da época de Silcílio, lembra da Mesopotâmia lá, dos assírios, dos babilônios, dos sumérios, então. Tem Urartu também, que é um povo que a gente não aprende na história. Mas eram os antecessores dos armênios, que eles são descendentes, eles se entendem. Urartu significa, é um nome que tinha o Monte Ararat, que é uma montanha que está aqui, bem na divisa da Armênia com a Turquia, pertence hoje à Turquia. E Urartu significa aqueles que são filhos desse monte, aqueles que são filhos do Monte Ararat. Então, Urartu, fala? Urartu. E esse povo, esse reino de Urartu, construiu uma cidade chamada Yerebkuli em 782 a.C., que foi a primeira capital da Armênia e hoje é onde em cima foi criado Yerevan, que é a atual capital da República da Armênia. Então, é um povo de fato ancestral, um povo bem antigo, que tem origens bem remotas. Vou passar rapidinho aqui, tá, gente? Porque não é muito objetivo do curso, mas quem quiser slide, depois manda em para não ficar igual o monte de copista aí. Não, pode mandar aí, eu faço. Em 549 a.C., os armênios são conquistados pelos persas. Né? A Armênia vira uma satrapia, uma espécie de unidade administrativa do Império Persa. Como eu falei, essa região do mundo é muito rica em guerras, em conflitos, uma região estratégica. Então, o destino dos armênios foi sempre estar sob o jugo de algum povo. Vai alternando aí a opressão, vai alternando quem de fato governa os armênios. Aqui a gente está no período que é um governo persa, que é substituído pelo governo de Alexandre o Grande, né, os gregos, um pouco depois de 549, que o Tratado não trouxe. Em 323 até 212, a Armênia consegue independência, fica ali cerca de 100 anos independente. Só que já em 212 os gregos dividem a Armênia em duas províncias. Fica uma província grega e uma outra província de domínio persa. Em 190 a.C., os romanos eles conquistam o reino grego e dão certa autonomia à Armênia, mas também como aliada aos romanos. Né? Os romanos eram muito bons em fazer isso. Eles chegavam numa região, conquistavam. Se aquela região fosse aliada ou não oferecesse resistência ao domínio romano, eles permitiam que tivesse um governo mais ou menos autônomo. Eles não tiravam o governante local e colocavam o governante romano. Eles permitiam que existisse de alguma maneira um governo local. Em 94 a.C., um rei chamado Tigran, ou Grande, os armênios chamam Tigranes, ele reunifica a Armênia em um grande reino que pega aqui os 3 mares da região, que atingiu toda essa região aqui, a região da Capadócia, da novela da Glória Pérez, e a região de Jerusalém foram regiões vassalas do rei armênio, mas esse reino dura muito pouco, dura aí 30 anos, e os partos, né, que são uma dinastia persa, e os romanos dividem mais ou menos o país. Então o maior reino armênio na história durou 30 anos, para vocês terem ideia da pressão política e bélica que existia nos armênios durante toda a história.
Mas esse rei armênio é até hoje celebrado como o maior dos reis armênios. A região da Armênia hoje é essa daqui, desse lado. Mas essa região toda aqui já pertenceu à Armênia também. Vamos entrar na área cristã, e aqui a gente já vai entender um pouco melhor a questão da polarização, enfim, da distinção depois quando os turcos entram no território. Na era cristã, com a ajuda de Roma, esse rei, um rei chamado Trindade III, ele liberta a Armênia do jugo persa. A Armênia volta a ser uma província ou um reino próximo de Roma. E em 301, esse mesmo rei, chamado Trindade III, ele proclama o cristianismo como religião oficial do Estado armênio. E aqui a gente tem um ponto importante, porque a Armênia foi o primeiro Estado oficialmente cristão no mundo. Foi a primeira vez que um monarca, um dirigente de um país ou de uma nação falou que aquele país oficialmente é cristão, antes mesmo de Roma. Então isso é um ponto crucial na cultura armênia e é um ponto de orgulho para os armênios, que se dizem os cristãos mais antigos do mundo. É o povo cristão mais antigo do mundo. Antes de falar do terceiro ponto, eu vou contar aqui rapidinho uma lenda. Os armênios têm uma lenda dessa conversão do Estado para o cristianismo, que é o seguinte: eles tinham religiões na Armênia, uma religião na Armênia que era politeísta. Era uma mistura da religião grega romana, da greco-romana, aqueles deuses que a gente já conhece, com a religião persa. Misturava um pouco os deuses, tinham algumas figuras que, semelhantes nos dois panteões, os armênios tinham lá as suas representações divinas. Em algum momento, chega na Armênia, eu vou voltar um pouquinho antes, quando Jesus morre em 33, né, no ano de 33 anos, ele morre, e os discípulos, os apóstolos, eles são levados a espalhar a palavra de Cristo através dos territórios próximos à Palestina, né, através do Oriente Médio. Dois desses apóstolos chegam à Armênia, que é o Judas Tadeu e o Bartolomeu. E ambos são mortos na Armênia, são martirizados na Armênia. E lá eles instalam as primeiras escolas de cristianismo, né, uma religião baseada nos ensinamentos de Cristo na Armênia. Só que a religião predominante era ainda a religião, essa politeísta, que eu falei para vocês, com os deuses de vários panteões. Em algum momento, ali no século III, 272, 273 mais ou menos, chega à Armênia um grupo de virgens cristãs, umas 15 mulheres, meninas, dirigidas por um grupo de religiosos, e o rei Trindade III, ele se apaixona por uma dessas virgens, se apaixona diretamente por ela e quer que ela se torne a rainha da Armênia, quer casar com ela, enfim. E ela recusa, porque ela é cristã e o Trindade III é pagão, é uma religião não cristã. E nisso, o rei Trindade III manda executar essa virgem e todas as outras que estavam nesse grupo. Depois disso, ele enlouquece. Ele diz a lenda que ele vira um javali, ele se transforma num porco e sai correndo pela floresta, enfim. Algumas pessoas um pouco menos, como é que eu posso dizer, que tendem a acreditar um pouco menos nessa história, fala que ele teve aquele acesso de licantropia, de achar que era um lobo, enfim. Tem um problema mental qualquer, um ataque da loucura dele lá, de ter matado as virgens cristãs, e um pouco antes ele tinha aprisionado um camarada chamado Gregório num mosteiro. Ele ficou preso no mosteiro por alguns anos, porque ele era cristão, e a irmã desse rei chama Gregório de dentro desse mosteiro, dentro do calabouço que tinha no mosteiro, para rezar pela alma de Trindade e fazer que Trindade voltasse a ser humano, né? Ele abandonasse a forma de javali dele e voltasse a ser humano. E Gregório faz isso, reza, ele volta a ser um ser humano normal, e em gratidão ele transforma a Armênia, o primeiro país cristão do mundo, e Gregório, chamado de O Iluminador, porque foi quem deu a luz aos armênios, né, quem converteu a Armênia, se torna o primeiro patriarca da igreja armênia, o primeiro papa, o primeiro catolicos, como os armênios chamam, após viver 13 anos preso por ser cristão. Essa é a lenda. Ela existe, ela é mais velha do que o nosso entendimento, mas a gente respeita, mas vamos aqui agora para os fatos históricos.
aqui é a conversão do rei lidado pelo Gregório, e aqui é uma aparição de Cristo que teria batido com martelo no lugar da Armênia, onde deveria ser construída a Santa Sé da Igreja Armênia, chamada de Etnedzim, né, que significa de aonde veio o Filho único. Etnedzim, essa é a Santa Sé Armênia. O Vaticano Armênio fica a uns 20 km de Yerevan, capital armênia. Ela foi construída justamente no lugar onde Jesus teria baixado e batido o martelo, avisando que era ali para ser construída a catedral, ou a Santa Sé. Então vamos para a história. Por que a Armênia se tornou cristã? Do ponto de vista historiográfico, político, enfim. Como eu disse, a Armênia está sempre ali no equilíbrio de forças entre o Ocidente e o Oriente. Ela está sempre tendo que articular situações para se manter viva entre povos e culturas muito maiores no sentido militar, político, econômico, enfim. Os períodos mais estáveis da Armênia foram justamente quando o Império Romano estava muito forte e o Império Persa estava muito forte. Os impérios estavam tão fortes e a Armênia ficava no meio que um ficava com medo de invadir o outro. Então a Armênia ficava como um tampão e via ali estabilidade entre as duas forças. Então a Armênia sempre teve que manter esse equilíbrio. E nesse momento da vida da Armênia, do povo armênio, o Tridate III ele fez um movimento de se aproximar de Roma, de dar as costas para o Oriente e se aproximar do Ocidente. E uma forma eficiente que ele achou de fazer isso foi justamente transformando o país em cristão. Porque Roma ainda não tinha se tornado cristã oficialmente, mas já havia uma tolerância ao cristianismo em Roma e cada vez mais ele estava se propagando, estava ficando maior no Império Romano. Então isso foi um ato de aproximação, um ato político de aproximação da Armênia com o Ocidente. Certo? Esse foi o principal motivo, foi se aliar de forma ainda mais íntima com o Ocidente e com o Império Romano. Então essa teria sido a principal causa da conversão da Armênia como um país. Só que óbvio, chegar um rei no país e falar, bem, a partir de hoje, o nosso país ele é cristão, não vai fazer que lá na estrutura, na base do povo armênio, as pessoas se tornem cristãs. É preciso um esforço para que isso aconteça. E um esforço até de certa maneira violento. Houve uma destruição grande de templos chamados pagãos, prisão ou morte de infiéis, das pessoas que não queriam se converter ao cristianismo. Foi uma política de Estado o cristianismo na Armênia. Então a conversão do povo também foi uma política de Estado. Algo que começou em cima e veio não sem conflitos, não sem guerra, não sem problemas, atingindo o povo. Em 406, para cimentar, para dar uma amálgama maior ainda nessa questão da conversão do povo armênio, do cristianismo, e para dar mais ainda costas ao Oriente, a Igreja Armênia, em 406, cria um alfabeto. Então, para quem ainda não tinha conhecimento, os armênios têm um alfabeto próprio. Que são essas letrinhas muito difíceis de serem distinguidas umas das outras, para os leigos como eu. Ainda tem diferença em maiúsculas e minúsculas, ou seja, dobra, dificuldade, enfim. Foi criado em 406 esse alfabeto pela Igreja para se distinguir do alfabeto persa, ou do alfabeto siríaco, ou do alfabeto grego. Foi uma tentativa da Armênia também se tornar independente do ponto de vista cultural. Também é uma política de Estado. Então começou, a partir da criação desse alfabeto, por um monge chamado Mesrop-Mashtots, começou a tradução das Bíblias, dos materiais litúrgicos e a confecção de alguns iluminuros, alguns textos religiosos para educar a população armênia já nesse novo alfabeto. O idioma armênio existia, sempre existiu, desde que o povo armênio também tomou a configuração que ele tem mais ou menos hoje. Mas o alfabeto armênio então foi criado em 406. Se vocês perguntarem para a Lucine, a professora de armênio que vai dar uma aula para vocês, mas a Armênia é linda porque a gente tem um alfabeto que é único, não sei o quê, é o único povo que inventou um alfabeto. Os coreanos também inventaram um alfabeto para eles. Os armênios sempre têm uma necessidade, e isso é totalmente legitimado, de situar muito bem a sua cultura e a sua história. E o alfabeto é um ponto de orgulho assim, da cultura armênia. Porque é muito diferente, é muito peculiar e é único dos armênios. Cada palavra, cada letra representa um som específico do alfabeto armênio. Então não tem erro de escrita, né? Por exemplo, xícara, escreve com X ou com CH. O armênio não tem esse problema, porque
cada letra significa um som, né? Produz um som da língua armênia, então é bem específico. E os armênios são muito orgulhosos desse alfabeto, então tem sempre muita coisa envolvida na criação do alfabeto e na língua armênia. Então a Lucine, por exemplo, ela adora falar do alfabeto, é a área dela, linguística, né? E ela fala com muita paixão, talvez ela fale para vocês disso na última aula. Sempre essa ideia que os armênios criaram o alfabeto, enfim, foi muito importante para eles, e fato foi. Aqui, gente, para também percebam o seguinte, deixa eu voltar uns slides aqui. Em 301, a Armênia foi o primeiro país cristão do mundo, certo? Como eu falei, uma tentativa de se isolar dos demais países. Em 406, a Armênia cria um alfabeto, ou seja, se torna ainda mais específico, né, tá? Afirmando ainda mais uma característica particular de ser armênio, de ser cristão armênio, de falar armênio e ter um alfabeto próprio. Em 451, os armênios entram numa batalha contra os persas, e nessa batalha, era uma batalha pela libertação da Armênia e pela manutenção do cristianismo como religião oficial da Armênia. Os armênios perdem essa batalha, mas eles conseguem manter o cristianismo como religião do Estado. Só que nesse mesmo ano houve um concílio das igrejas. O que é um concílio? É a reunião de todas as igrejas do mundo para definir o que são os dogmas da religião, para definir o que você tem que aceitar ou não para ser cristão ou não. Em 451 acontece o quarto concílio ecumênico. Havia acontecido de Niceia, de Éfeso e de Constantinopla, o quarto foi da Calcedônia. Foi no mesmo ano da Batalha de Avaraí e foi inclusive uma batalha que foi tão sangrenta, tão prejudicial para os armênios que os padres precisaram lutar nessa batalha. Então não houve como a igreja armênia mandar representantes para esse concílio ecumênico. Logo, ela foi banida desse concílio. A abstenção da Armênia foi entendida pelas outras igrejas como uma ruptura da Armênia com as demais igrejas. Então, o que isso quer dizer para a gente em termos práticos? Quer dizer o seguinte: o que define a igreja ser católica ou ser ortodoxa, é uma distinção básica que todo mundo deve ouvir falar, é o número de concílios que as igrejas aceitam. A igreja ortodoxa, russa, né, a igreja bizantina, aceita 7 concílios ecumênicos. No 8º concílio, o concílio de Trento, a igreja russa falou, olha, a igreja ortodoxa falou, isso aqui não mais nos representa, a gente não aceita compactuar com esse concílio, então a gente está fora. Então a gente vai fazer uma outra igreja, né, a gente vai fazer uma ruptura com a igreja ocidental e vamos criar nossa própria Santa Sé, nossas próprias diretrizes. Então isso diferenciou a igreja ortodoxa, que aceita 7 concílios ecumênicos, e a igreja católica romana, que aceita 20. Né? Depois disso, a igreja católica romana continuou fazendo concílios e são 20 no total. A igreja armênia, isso é importante dizer, não é uma igreja ortodoxa. Não é. Porque ela rompeu no 4º concílio, ela aceita 3. A igreja armênia se separou das demais antes mesmo de haver essa separação de ortodoxos e católicos. Então a igreja armênia não é uma igreja ortodoxa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a Armênia tinha uma religião própria, cristã. Isso isolou ela de uma parte do mundo. Não satisfeita com isso, ela se isolou das demais igrejas. A Armênia foi cada vez se tornando mais individualizada, mais isolada dentro daquela parte do mundo. Então, até mesmo perante os outros povos cristãos, os armênios eram diferentes. Os armênios eram, enfim, não eram aliados tão próximos porque eles eram hereges, de uma certa maneira, porque eles só aceitavam 3 concílios, e o 4º concílio, que combateu uma heresia determinada, os armênios não aceitavam. Então há essa separação, a Armênia foi se isolando cada vez mais. Alguém se perdeu na explicação dos concílios? Alguém tem alguma pergunta? Fala. Ela não aceitou, ou esse 4 foi o 4 da Calcedônia? O 4 foi da Calcedônia, que ela não pôde mandar representante, mas também não aceitou. Também não aceitou. Depois se reuniram e falaram, não, a gente realmente não vai aceitar, e fizeram um concílio próprio da igreja armênia para discutir essa questão. Enfim, então essa é a trajetória cristã da Armênia. Como eu disse, bem individual, bem peculiar e bem isolada do resto do mundo. No século VII, a expansão do Islã e dos árabes com ele conquistam a Armênia em 642. Então aí de 642 para frente, a Armênia não mais pôde ser um Estado cristão de forma independente. Foi
dinastias muçulmanas. Beleza? Mais alguma questão antes de entrar nos turcos? Todo mundo está bem? Todo mundo falou? Tranquilo? Então, quem são os turcos? Vamos entrar agora para entender quem são os turcos, o que é a Turquia, o que é o Império Otomano. Mais ou menos por volta do ano 1000, turcomanos, o nome que a gente dá aos povos turcos ancestrais, oriundos da Ásia Central, se aproximam das fronteiras orientais bizantinas. Vou mostrar isso no mapa da já. E esses povos turcomanos, eles têm algumas características em comum. Não eram povos unificados num governo ou num líder, eram povos separados, que iam andando de acordo com as suas demandas, mas tinham características próximas. Eram nômades, eles tinham religiões xamânicas, religiões voltadas para a natureza, e faziam pecuária. A agricultura deles não era muito desenvolvida, que era desenvolvida pecuária. Bodes, cabras, enfim, iam andando com eles através dos territórios que eles passavam. Eles tinham um caráter de obter a liderança através da bravura. O bravo líder de guerra que conseguiu uma etapa conquista era o líder daquele clã determinado. Então não havia aí necessariamente uma característica de hereditário, né? O pai passa, o filho passa a pega do pai, enfim, vai passando. Essa população turcomana foi concentrada entre a fronteira ocidental da China e a Ásia Menor. Vamos por isso no mapa, para ficar mais claro. Então, eles vieram lá da região da Mongólia, norte da China, e vieram andando pela Ásia adentro e se concentraram já na expressão dos turcos seljúcidas, que foi uma dinastia desses povos turcos, desde aqui do Oriente, da Ásia Central, até a Europa, né? Até aqui a Anatólia, parte do Oriente Médio e da Península Arábica. Aqueles povos centrais ali da Ásia, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão, Cazaquistão, em alguma medida, eles têm dois grupos, ou só a maioria de grupos étnicos de origem turca. Então, turcos não são só os turcos da Turquia, são também outros grupos que existem na Ásia Central, justamente por conta dessa andança que eles fizeram a partir do ano 1000. Então, percebam o seguinte, quando os turcomanos começam esse processo de entrada ao Ocidente, eles chegaram em lugares que haviam outros povos, haviam outras pessoas, haviam outras estruturas estatais ou administrativas onde eles vieram fixar seus domínios, inclusive os armênios, né? Os armênios nessa região aqui. Eu não quero, com isso, causar uma relação de os armênios chegaram primeiro do que os turcos, por isso eles têm mais direitos do que os turcos. Não é esse o meu propósito, não é essa a discussão. Causar, um chegou primeiro do que o outro, né? Os armênios são filhos da montanha, do Ararat, que estavam lá, depois os turcos chegaram, não. Mas só para colocar as coisas no ponto de vista histórico. Por que a gente só está falando de turco agora, no ano 1000? A gente não falou deles antes porque eles não estavam nessa região. Foi porque levou eles a fazer para territórios mesmo? Porque o território original deles era uma região muito inóspita. Então, era da composição deles andar em busca de novos territórios, até que eles vieram entrando pela Ásia com o famoso Gengis Khan, esse território e riqueza, outras propriedades. Aqui em 1040 eles pegam essa região aqui, essa região, e em 1071 eles entram no Império Bizantino, que eu vou tratar aqui agora. Seljúcida é o nome de uma dinastia, é uma casa, é uma família dentre os turcomanos que dominava, que mais ou menos conglomerava os povos turcomanos. Então, por isso que a gente chama de Império Seljúcida ou de Turcos Seljúcidas, porque havia a dinastia do Seljuk que dominava esses demais povos. Eles conquistaram a Pérsia, né, vamos voltar aqui, essa região aqui da Pérsia, eles conquistaram, e quando eles conquistaram a Pérsia, eles se sedimentaram naquela região. Eles pararam de se locomover, como faziam antes, e fizeram dali uma base. E em 1071 eles conseguem entrar no Império Bizantino e fragmentar a Anatólia, que é essa região aqui, em várias pequenas áreas de influência. Então, aqui voltando no mapa mais uma vez, em 1071 eles rompem aqui o Império Bizantino, eles conseguem entrar no Império Bizantino através da capitulação de uma cidade chamada de Ani, uma cidade armênia, era a capital do reino armênio. Hoje ela está em território turco. Em 1064, os turcos eles destroem, eles conseguem invadir e ocupar a cidade de Ani,
E com isso, com a derrota da capital armênia, o Império Romano do Oriente começa a cair. Porque a Armênia era o último bastião que tinha entre os Selúcidas e o Império. Então, quando ali cai, começa a cair também o Império como um todo. Gengis Khan, todo mundo conhece, século XIII, ele e os mongóis invadem o Oriente Médio, Ásia Menor, derrubam o Império Selúcida e enfraquecem o Império Bizantino. Então, a gente vai ter uma configuração aí de o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, se enfraquecendo. Em 1299, a dinastia de Osman era um líder desse povo turco, desse povo turco-romanos, liderados por ele, a casa dinástica dele, de Osman, ele consegue aglutinar um grande número de outras tribos, outras casas que haviam em torno, né? Vamos voltar aqui. O Osman era dessa região, ele consegue aglutinar outros clãs e funda uma dinastia, funda um império no vácuo do poder dos Selúcidas, que é o famoso Império Otomano. Otomano vem de Osman, o líder desse império, em 1299. Eles conseguem se organizar militarmente e conquistar importantes cidades bizantinas, até que, um belo dia, em 1453, Mehmet II, o Conquistador, em turco é Fatih, ele consegue, com cerca de 20 anos de idade, ele consegue fazer o sonho dos Selúcidas e dos otomanos que vieram antes deles, que era entrar em Constantinopla e derrubar o Império Bizantino. Essa aqui é uma das cenas que tem no Museu de Istambul, um museu panorâmico. Você entra numa sala, tem uma cúpula com cenas de todos os lados sobre a entrada dos otomanos em Constantinopla. Essa aqui é uma cena desse museu das tropas turcas tentando entrar em Constantinopla e realmente conseguem. Isso provoca aí a queda do Império Romano do Oriente, a queda do Império Bizantino e a mudança que a gente usa para mudar a Idade Média e a Idade Moderna. Então, a queda do Império. Tá claro? Mais ou menos? Falei alguma besteira? Falei alguma coisa que vocês não entenderam? Tá todo mundo bem? A Guerra dos 100 Anos, ela está antes, depois? Não tem nada a ver com esse contexto. A Guerra dos 100 Anos é na Europa. É um processo europeu. Não tem a ver com esse contexto do Império Otomano. A Guerra dos 100 Anos é bem antes. Alguém lembra da data da Guerra dos 100 Anos? 1300 alguma coisa. 1453. Em 100 anos, Constantinopla passou de 30 mil para 400 mil habitantes. Ou seja, Constantinopla, que era o origem de Istambul, a cidade dividida em 2 continentes, ela era a menina dos olhos dos povos que viviam em torno e sempre tentavam conquistar. E os otomanos conseguem conquistar Constantinopla, conseguem conquistar o Império Bizantino de uma forma geral e trabalham para melhorar a cidade, para promover a cidade para que ela cresça. Realmente se torna ali não só a capital do Império Otomano, mas a capital do Islã. O califado, o chefe maior do Islã era o sultão otomano. Então Constantinopla se torna também uma capital espiritual para o islamismo, assim como Meca e Medina. Então a cidade cresce, vai crescendo através dos anos, e o Império Otomano ele começa a se expandir pelo norte da África, pela Península Arábica e pela Europa. Chegam lá aos portões de Viena, no coração da Europa. A população cristã, ela, como eu disse, os turcos foram entrando nessa região e foram aglutinando populações que já lá estavam, e quando eles partem para a Europa, isso se torna ainda mais evidente, ainda mais ostensivo, e os cristãos, eles tinham status próprio dentro do Império Otomano, que eles não podiam ser convertidos à força. Eles eram monoteístas, eram chamados homens dos livros. Os judeus, os cristãos, assim como os muçulmanos, eles têm devoção, enfim, são guiados por um livro, Bíblia, Torá, Corão, e, segundo as leis islâmicas, quem tem um livro como norte, quem tem apenas um Deus como crença, pode se manter naquela religião sem ser obrigado a se converter para o islamismo. Só que, ao mesmo tempo que eles não podiam ser convertidos à força, eles eram obrigados a ceder crianças, os cristãos obrigados a ceder crianças, para a educação militar através do sistema deles de filho, que era um sistema de, enfim,
Juntamente obrigatório para o exército, eles pegavam crianças bem jovens, das famílias cristãs, e elas eram levadas para o exército e não mais de uma família, né? E daí elas eram convertidas ao islamismo de uma forma ou de outra. Então isso era uma prática comum do Império Otomano. O Império Otomano sempre foi muito marcado por guerra, por expansão, então eles tinham um aparato militar muito grande, um aparato que era muito custoso, era trabalhoso, era caro, precisava de muita gente. Os cristãos não eram obrigados a servir o exército. As crianças, algumas crianças, elas tinham que ser, elas eram obrigadas sim, a entrar para as escolas militares e se tornarem militares de carreira dentro do Império Otomano. Em 1683, o Império Otomano é derrotado em Viena. Para quem conhece a história, sabe da célebre passagem que o Papa sai lá da Itália e vai para Viena negociar com os otomanos para que eles não entrem em Viena, porque derrubar Viena era um medo maior que a Europa tinha de uma conquista total da Europa pelos árabes, pelos otomanos, pelos muçulmanos, e até mesmo o Papa vai intermediar essa situação, mas de fato eles perdem para os cristãos, eles não conseguem entrar em Viena, e nisso eles começam a voltar dentro do território, a voltar para dentro da Anatólia, da Ásia. E desde que chega no século XIX, começa uma perda de territórios, eles começam a perder vários territórios dessa região que havia conquistado, eles vão sendo reconquistados pelos cristãos, tanto aqui na Europa como aqui no norte da África, os povos do norte da África também começam a se tornar independentes. E o Império Otomano, que antes tinha uma característica de ser multicontinental, a gente está aqui em 2, 3 continentes ao mesmo tempo, né, na África, na Ásia e na Europa, ele começa a cair, começa uma crise e começa a perder esses territórios. Então, isso gera uma crise econômica, uma crise política muito grande no interior do Império Otomano. As pessoas vêm, de um mês para outro, perder 30% do território. Imagina o que é isso, né? Imagina que a gente está num lugar que a gente morar num país, vamos supor, o Brasil, daqui a um mês a gente descobrir que a fração norte do país não mais faz parte do Brasil. O que a gente vê um país se deteriorando, o que a gente vê essa crise, um país se esfacelando. Ainda mais uma cultura otomana que era muito orgulhosa, muito feita em cima da bravura militar, o que era para os governantes do Império Otomano ter o seu país sob o seu domínio se esfacelando. Então, em 1889, começa um processo chamado Tanzimat, que é uma reorganização para tentar frear essa queda do Império Otomano, para tentar salvar o Império Otomano. O que era isso? O Império Otomano era um império multiétnico. Tinham turcos, armênios, gregos, búlgaros, povos do norte da África, árabes, uma infinidade de povos vivendo dentro do Império Otomano. Então ele era multiétnico. E essa questão dos vários povos que eles tinham lá dentro ia demandando várias guerras de independência, guerras de separação. Nessa época aqui, o Tanzimat foi justamente uma tentativa do Império Otomano de falar o seguinte: olha, nós não somos povos diferentes, nós todos somos otomanos. É uma cultura otomanista, é o começo do otomanismo, que falava o seguinte: você é armênio, tudo bem, você é armênio otomano, você é turco otomano, você é grego otomano, e nós todos somos cidadãos otomanos, nós todos fazemos parte do Império Otomano, então nós somos, no fundo, as mesmas pessoas, o mesmo povo. Então, foi uma tentativa de mudar de discurso para aglutinar mais pessoas em torno de um país, de um ideal, e evitar que esse país esfacelasse, de fato. Aqui começa a nossa aula que vem. A gente entender como que essa queda do Império Otomano no século XIX, ela foi se radicalizando, ela foi piorando, cada vez o Império foi caindo de forma mais rápida, mais abrupta, perdendo mais territórios, perdendo mais pessoas, população. A inflação se tornou muito alta, o custo de vida muito caro, muito alto também. E nisso a gente vai começar a entender como que houve a falência desse sistema do otomanismo e entrou um sistema oposto chamado de turquismo. Ou seja, agora não mais todos nós somos otomanos, todos nós agora somos turcos, e quem não é turco está fora. Armênio é turco? Não é turco, então está fora. Grego é turco? Também não, está fora. E por aí a gente vai ver como que essa crise do século XIX, ela foi promovendo essa queda de alguns paradigmas do Império Otomano até chegar na situação do genocídio de fato. É isso. As causas, o modus operandi, a gente vai ver também a prática de genocídio, como que ela se deu, como que de fato 1 milhão de pessoas foram mortas e as consequências desse genocídio, o ódio e o negacionismo. Questões, dúvidas, lamúrias, lamentações, críticas, sugestões?
Vou mandar. heitor@gmail.com. Eu vou mandar para vocês. Só dar uma pouco para respondendo. Eu também estou mandando. Alguém está mandando? Tem aí no programa, né? Tem, na primeira página. Está share só lá embaixo. Vale lembrar que tem vários computadores, você faz um cadastro do seu RG, você faz uma senha, diga meu nome, vai aparecer todo o meu texto. Aí você pega o que você quiser. Tá bom? Questão sobre o conteúdo, alguma coisa? Tem alguém que não foi chamada? Nome? Juliane. Quem não está inscrito, vem aqui quem tiver serviço. Roger também. E os demais. Oi?